Boa noite. O tema de hoje é: se Deus existe, por que Ele permite a existência do mal? No livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 5, afirmam-nos as Sagradas Escrituras que Deus é luz e nele não há trevas. No livro de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, há o seguinte registro das palavras de Jesus: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Não raramente observo que as pessoas associam a existência do mal ao seguinte questionamento: se Deus existe, por que Ele permite a existência do mal? O fato é que nada estabelece limites tão intransponíveis para a liberdade humana quanto a improbabilidade da existência do mal. Isso porque não há espaço para a liberdade humana sem que essa liberdade crie a probabilidade do mal. O fato é que o mal existe como consequência do mau uso do livre-arbítrio. Afirmam-nos as Sagradas Escrituras que nada acontece sem a permissão de Deus. Parece estranho dizer isso, né? Parece uma contradição. O fato é que dizer que Deus permitiu que algo ruim aconteça não é errado, pois está em conformidade com o fato de que, sendo soberano sobre tudo o que existe e acontece, algo só poderia acontecer se Ele permitisse ou se fosse a vontade dele. Caso contrário, ele não seria soberano. As Escrituras nos ensinam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Permitir o mal é um único meio de nos permitir exercer a liberdade humana. O problema é que o preço da liberdade é muito alto, pois possibilita a existência do mal. O fato é que nessa aparente contradição está, na verdade, revelada a bondade de Deus. E é também fato que Cristo inocente morreu na cruz em nosso lugar, numa prova de que Deus nos ama tanto que não se furtou de sofrer injusta condenação. E tudo isso para nos fazer ver que vale a pena confiar, mesmo que na hora da dor seja difícil entender o processo. O autor Philip Yancey, em seu livro Decepcionado com Deus, ele lança a seguinte indagação: Deus é injusto? E ele passa a responder a essa indagação da seguinte forma: a resposta depende de quão intimamente associamos Deus e a vida. Com certeza a vida na Terra é injusta. O escritor Henry Nouwen conta a história de uma família que ele conheceu no Paraguai. O pai de um médico protestou veementemente contra o regime militar de lá e contra as violações dos direitos humanos. A polícia local se vingou dele, prendendo seu filho adolescente e torturando-o até a morte. Enraivecido, o povo do vilarejo quis transformar o sepultamento do menino numa imensa marcha de protesto. Mas o médico escolheu um outro meio de protesto. No sepultamento, o pai deixou à mostra o corpo do filho, tal como o havia encontrado na prisão. Nu, marcado com sinais de choques elétricos e queimaduras de cigarros e espancamentos. Todos os moradores em fila passaram junto ao corpo, que jazia não num caixão, mas no colchão da prisão encharcado de sangue. Foi o mais forte protesto inimaginável, pois pôs a injustiça numa vitrine grotesca. E aí o autor Philip Yancey lança mais outra indagação, quando diz o seguinte: não foi isso que Deus fez no Calvário? E aí ele responde da seguinte forma: é Deus quem deve sofrer, não você e eu, diz ele, citando os ressentidos contra Deus por causa da injustiça da vida. E ele diz o seguinte: o xingamento que alguns ousam dizer
expressa bem: maldito Deus. E naquele dia Deus foi maldito. A cruz que sustinha o corpo de Jesus, nu e cheio de marcas, expôs toda a violência e injustiça deste mundo. Foi necessário aquele ato mais injusto da história, a execução de Jesus, o Cristo, para vencer o mal do mundo. A cruz revelou que tipo de mundo nós temos e que tipo de Deus nós temos. Assim como a sexta-feira da paixão pôs por terra a crença inata de que a vida é justa, em seguida veio o domingo de Páscoa com sua surpreendente pista para o enigma do universo. Em meio às trevas resplandeceu uma fulgurante luz. O desejo congênito de justiça não desaparece facilmente, e assim deve ser. Quem de nós, às vezes, não anseia que haja mais justiça aqui e agora neste mundo? Tenho de admitir que, no íntimo, anseio por um mundo à prova de tristezas e sofrimento. Necessitamos de algo mais do que milagres. Necessitamos de um novo céu e uma nova terra. E até que tenhamos isso, a injustiça não desaparecerá. Refletindo acerca dessas palavras de Philip Yancey, quando disse essas coisas, eu percebo o seguinte: não há que se falar em injustiça divina. Observem que o Deus que criou a regra, sem derramamento de sangue não há expiação para o pecado, ele se sujeitou à própria regra que criou quando se doou na cruz por amor a toda a humanidade. Essa era a única forma de Jesus revelar aos homens o amor que o Pai tem por toda a humanidade. Por essa razão, Jesus se sujeitou à cruz, por isso o apóstolo Paulo nos diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ei, Jesus, inocente, não se furtou de morrer na cruz, no meu e no seu lugar. E ao se deixar ser crucificado na cruz, e ao se permitir, e ao se doar na cruz em meu e em seu lugar, ficou revelada ali uma grande verdade: a injustiça humana. Um inocente estava sendo colocado na cruz. Percebem? Um inocente estava sendo condenado. E ele não se furtou de sofrer a injustiça dessa vida. E ele não se furtou de sofrer a injustiça nessa terra. Para que eu e você soubesse que vale a pena confiar. Para que eu e você soubesse que o amor de Deus para conosco é tão grande que Ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Para que ali fosse revelado todo o amor que Deus tem para conosco. Percebem? A questão é que o mal só existe porque existe livre-arbítrio. A questão é, o mal é pura e simplesmente a consequência do mau uso do livre-arbítrio. E isso é fato. Não há que se falar em existência do mal sem que haja liberdade para desobedecer. Não há que se falar em probabilidade do mal existir sem que haja a probabilidade de seguir um caminho diferente daquele que nos é proposto. A desobediência gera a morte. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem vive longe daquilo que Deus projetou.
Ei, Deus é luz e nele não há trevas.